Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, TV Pensar Direito, só Tribunal Júri, no YouTube. Senhoras e senhores, é muito importante que a gente possa analisar a questão do Tribunal de Júri na plenitude de defesa. Nós temos dois princípios do direito. Ou eles são a mesma coisa, com palavreados, com palavras diferentes, ou eles são duas palavras que são colocadas de forma diferente. Então, eu acredito que o legislador não utilizaria esse sofisma, né? Não utilizaria esse sofisma. O legislador utilizou duas palavras diferentes para dois institutos diferentes. Quando o legislador quis falar ampla defesa é uma coisa, quando ele quis falar plenitude de defesa, ele quis falar outra coisa. Por que nós estamos fazendo essa avaliação? E até uma resposta aqui para os nossos alunos. Um aluno fez colocou uma dúvida muito pertinente nessa passagem, quero elogiá-lo. São pessoas que adquirem nosso livro DVD e nossas web aulas. Eu fico feliz porque a colocação, embora eu discorde, mas ela tem muita pertinência jurídica. O aluno nos coloca que faz algumas colocações. Princípio da inocência, né? Princípio que é um princípio básico, presunção da inocência, né? O da não culpabilidade, que é um princípio expresso na Constituição Federal de 88, e a presunção de inocência também expresso, né? Dentro desse princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência, que é expresso na Constituição Federal, e a questão da plenitude de defesa. Então vamos ao artigo 5º da Constituição Federal, que nos fala no inciso 38º, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, fala em lei abaixo da Constituição, lei infraconstitucional, e ele nos fala... Em 1994, dois casos se tornaram referência na discussão sobre a ética no jornalismo. Uma escola foi fechada em São Paulo e uma carreira política interrompida depois que matérias foram veiculadas em jornais de grande circulação. Onde estava a ética quando esses episódios aconteceram? Em março de 1994, jornais e telejornais apresentaram uma série de reportagens sobre 6 pessoas que estariam envolvidas no abuso sexual de alunos da escola base, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Foram acusados os donos da escola, Icuchiro e Maria Aparecida Shimada, 2 funcionários e um casal de pais. Pela denúncia, as crianças eram levadas para uma mansão onde os abusos eram cometidos e filmados. O delegado, sem verificar os fatos e baseado em laudos preliminares, passou a notícia aos jornalistas. Na época, Alex Ribeiro, ainda estudante do curso de comunicação, resolveu transformar a história em livro. Caso Escola Base, os abusos da imprensa. As informações eram publicadas sem serem checadas, esse era um problema. O manual diz, quando você recebe uma informação em off, você tem que checar essa informação com pelo menos 2 outras fontes. Então, esse é um erro. Outro erro é o sensacionalismo puro e simples. Você pegar depoimento de criança de 4 anos de idade e tentar arrancar alguma coisa ali, forçar uma declaração, um choro, uma declaração mais emocional e menos factual. Esse tipo de coisa aconteceu durante o caso todo. A divulgação do caso levou à depredação da escola. O casal Shimada chegou a ser preso, mas o inquérito policial foi arquivado por falta de provas. A denúncia não tinha qualquer fundamento. As pessoas tiveram a vida arrasada. O grande sonho da vida dela era criar essa escolinha. Ela era professora, fazia muitos anos, acho que 20 anos na época, e ela juntou dinheiro, todas as economias, comprou uma escolinha decadente ali, montou, demorou anos de investimento na vida dela e foi tudo destruído. Esse caso ele foi emblemático pela maneira, pelo alcance na época, mas também pela repercussão. Ele mudou muito a maneira da imprensa lidar com, por exemplo, com criança. Hoje, se for olhar os jornais não dão o nome da criança na época publicava. Na época já tinha
o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas mesmo assim se publicava. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo teve que pagar uma indenização alta para as famílias, e as famílias também foram cobrar indenizações dos principais veículos de comunicação, e as indenizações passaram a ser muito maiores do que elas eram até então. Outra falsa notícia se tornou célebre pelo valor da indenização paga. Em 2001, o jornal Zero Hora foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar por danos morais R$1.191.000 ao ex-senador da República, José Paulo Bisol. Em plena campanha eleitoral de 1994, a imprensa brasileira publicou inúmeras reportagens acusando o então senador José Paulo Bisol de ter superfaturado emendas para obras que beneficiavam a fazenda dele, ter se aposentado como desembargador com apenas 7 meses de atividade e ainda ter praticado nepotismo e conseguido empréstimo privilegiado de um banco. Naquele momento, Bisol era candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. O impacto foi tão forte que o senador abandonou a campanha. Nada foi provado. Por telefone, o ex-senador, que mora em Porto Alegre, falou sobre o assunto. A pressão foi tal que eu me senti numa situação irreparável. Quer dizer, eu não tinha defesa, eu estava simplesmente esmagado, porque era a imprensa nacional toda veiculando o que não era verdadeiro. Eu senti desde o início que se tratava de um fato irreparável. E quanto às indenizações, senador? Uma reparação econômica não é uma reparação moral, né? Eu procuro não alimentar mágoas, porque o ressentimento só me prejudicaria, né? E procuro esquecer as pessoas que estiverem envolvidas. O fato só fica presente como a mais amarga das experiências da minha vida. Elizabeth Veloso trabalhou no Correio Brasiliense por 2 anos. Ela conhece o outro lado da notícia equivocada, acusada de ter feito uma reportagem com informações falsas. Em 1996, o Ministério Público divulgou uma lista de condenados por invasão de terras públicas no Distrito Federal, mas omitiu que 2 condenações haviam prescrito. Beth produziu uma outra matéria explicando o erro, mas o jornal não publicou. Ela sofreu processo judicial, foi inocentada. O jornalista, no exercício da profissão dele, ele tem que tomar consciência de que, embora ele seja o elo mais fraco, ele é o autor da matéria. Então, ele tem que buscar sempre, não só a veracidade da notícia, mas como a atualização da notícia e a correção da nossa notícia quando ela está errada, ou quando ela está desatualizada. Eu fui inocentada justamente por isso, porque a juíza disse que a condenação existiu, que a entrevista foi convocada por agentes públicos, que não houve na matéria nenhuma intenção de dolo, não houve nenhuma afirmação ofensiva a eles, não houve nenhum juízo de valor a eles, houve simplesmente, que ela coloca aqui, houve simplesmente a transcrição dos fatos verídicos. O Brasil tem hoje 40 mil jornalistas registrados e milhares em formação nas faculdades. Ética jornalística existe como disciplina, mas e na prática? A ética ela é bastante discutida aqui na Faculdade de Comunicação, mas eu acho que com o tempo, com a necessidade do mercado, com os nossos estágios, a gente acaba esquecendo de seguir a conduta ética. Então é bastante complicado, porque muitas vezes o que a gente vê aqui na academia, a gente não consegue aplicar no mercado de trabalho. A questão ética é muito debatida e é preciso um estudo disso a fundo, porque o jornalista tem um certo poder, é o 4º poder. E se você não souber lidar direito com esse poder, você pode prejudicar a muitas pessoas. A ética, na nossa profissão, nas nossas gerações, a ética foi se aprimorando e vai continuar se aprimorando. Não é a tecnologia que vai melhorar ou piorar a ética. A ética está dentro de cada um de nós. O jornalista, ele prestava contas muito mais aos patrões do que à população. Hoje ele tem um pouco mais de preocupação com o público, com a sua imagem profissional e, portanto, com seu decoro profissional. O cidadão hoje ele tem uma capacidade tão grande
de checar as informações que ele recebe da imprensa e dos profissionais de imprensa, que o grande juiz da ética jornalística hoje é o consumidor de informação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o veículo de comunicação que não se atentar para isso, ele vai desaparecer. E o que pensa o consumidor da informação? Confio muito na imprensa. Eu acho que é um trabalho muito respeitado, um trabalho muito honesto, um trabalho que realmente merece todo o respeito de toda a população. Lógico que tem, como qualquer outro lugar, como qualquer outra profissão, tem o lado que distorcido, mas acredita-se quem quer, né? Eu acho que nem sempre eles são éticos. Algumas vezes sim, outras não. Tem que verificar várias reportagens para ver se no final o contexto é o mesmo de todos. No geral, a imprensa é útil para informar e socializar as coisas com a sociedade brasileira. Eu acho que as exceções não servem para diminuir a importância do papel da imprensa. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça@stf.jus.br.